Olá, empresário, empresária, empreendedor, empreendedora. Hoje o tema é como cobrar até 5 vezes mais pelo que você entrega hoje e as pessoas pagarem sem hesitar. Exatamente, vamos falar hoje de precificação vibracional. E se você está escutando esse vídeo, certamente você empreende, você presta algum tipo de serviço e com certeza você deve estar buscando uma forma mais fluida de funcionar, de sustentar seus resultados. E meu nome é Thaisa Vitória e eu atuo com radiestesia empresarial, também constelações, para mapear e tratar o campo invisível das empresas, desbloquear esses negócios para que o fluxo financeiro retome ou expanda-se e para que o fluxo de mais e melhores clientes se retome ou expanda, para que também o time esteja mais engajado, mais produtivo, evitar aquele turnover, que a cultura da empresa esteja unificada diante de todos os membros. E aí, uma das formas que acelera esse processo de progresso no negócio é justamente intervir no campo invisível, que poucos têm conhecimento de como se mede ou como se vê, mas todos sempre. Então, vamos falar aqui de precificação vibracional. Seria possível você cobrar mais caro pelo que você entrega hoje e as pessoas não hesitarem? Pensa comigo se isso é possível, se isso é fácil, como é que é isso para você? Você sabe o que entrega, você tem a sua capacidade, você tem experiência na sua área, você se dedica, certamente você pensa no seu trabalho todos os dias, você transforma a vida dos seus clientes, você, através do seu serviço, você resolve problemas na vida das pessoas, você divide a atenção com seus clientes. Há uma atenção que você poderia estar dedicando aos seus familiares e a si mesmo, você está dedicando a servir o próximo. Ok? Você faz isso. Mas os seus preços talvez não estejam te gerando aquele sentimento de prazer em trabalhar. Sabe quando a gente percebe que precificou certo? É quando a gente tem vontade de fazer mais. Quando a gente recebe o justo, a gente não faz o que foi contratado para fazer. A relação é tão equilibrada e tão leve que eu tenho vontade de fazer mais. Porque o campo dessa relação comercial está equilibrado. Não há furo material. Não há nenhuma desordem aqui nessa troca. Então é como assim, se a pessoa se sente bem paga, ela sente vontade de entregar aquilo que foi acordado e mais, e melhor. É isso que acontece. Então olha aí para sua carteira de clientes. Quem são os clientes que te pagam bem? Que te pagam um valor que você sente vontade de fazer mais por ele? Isso é um parâmetro energético de uma precificação correta. E aí, mas não é isso que acontece normalmente. Normalmente, as pessoas cobram menos do que é justo, seja porque calculou errado os custos ou as horas envolvidas no trabalho, seja por questões emocionais, porque teve medo de perder aquele contrato, porque não estava olhando nem para si, nem para a sua expansão, nem para o seu crescimento, nem mesmo para o cliente. Estava olhando para a sua sobrevivência, estava olhando para os boletos. E quando a gente faz uma troca comercial preocupado com as contas, a gente normalmente não precifica correto. E o que vai acontecer? Você pode até entregar o serviço que você prometeu, mas aquela relação não vai te expandir, você não vai ter vontade de fazer mais e dificilmente aquela pessoa vai trazer muitas indicações. Fora a energia de desgaste para prestar esse serviço. Então não é só números, mas toda a consequência energética de uma precificação errada, de um preço errado dentro do seu negócio, contaminando o seu comercial. Só que assim, quando a gente pensa em cobrança, por que muitas pessoas cobram menos do que o justo, menos do que merecem? Muitas vezes existe a culpa por ganhar aquele dinheiro do cliente, como se estivesse tirando algo indevido do cliente, como se fosse algo até mesmo corrupto, sabe? Como se fosse uma ambição desmedida e que se você cobrar mais caro, você está prejudicando a outra pessoa. Só que cobrar o que você está cobrando hoje não te expande. E não te permite contratar mais pessoas, não te permite investir em capacitações melhores, não te permite entregar um serviço de mais qualidade. Por quê? O medo de cobrar. O medo do que a outra pessoa vai sentir, o medo de destruir ou impactar as finanças daquela pessoa. Só que esse medo sustenta uma entrega inferior ao que você poderia fazer de um modo expansivo. Porque entregar mais do que deve por questões emocionais, de insegurança emocional para ser aceito pelo cliente ou validado ou reconhecido pelo cliente, isso só vai te levar até a página 2. Trocar serviço por moeda emocional só te alimenta até a página 2. Não adianta.
A gente precisa fazer trocas reais. Adultos fazem trocas com dinheiro ou com algo que se reverta em dinheiro rapidamente. Às vezes você pode até cobrar um pouco mais barato, porque essa pessoa vai trazer algo para a relação que vai te expandir. Talvez vai trazer indicações, talvez seja uma pessoa muito bem relacionada. E aí sim você consegue pensar no equilíbrio de troca. Mas se for dinheiro pelo dinheiro, precisa equilibrar. E assim, os empresários ou as empresárias, empreendedores que cobram menos do que sentem que é justo, não é porque está sendo bonzinho, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que está existindo aí é arrogância. Por que arrogância? Porque a pessoa, o empresário, ele está se julgando superior àquela pessoa que ela está prestando serviço. Eu sou tão superior que eu posso abrir mão do meu lucro por você. Eu sou tão superior que eu suporto me contrair o meu comercial e travar minha empresa por você. Eu suporto entregar menos para o mundo porque você está pagando menos. Você que não suporta pagar o justo. Porque você não tem dinheiro. Porque você não pode conseguir o dinheiro justo para me pagar. É uma postura de arrogância. Quando eu cobro menos do que eu sei que é justo para mim, é uma postura de arrogância. E isso trava a prosperidade do seu negócio. Então, esses empresários que cobram menos do que o justo, eles estão, na verdade, vibracionalmente desalinhados. Porque o mercado sente isso. Gente, tem uma coisa muito importante sobre o preço. O preço, muitas vezes, é uma moeda de compromisso. E eu não estou aqui falando que você tem que cobrar caro por ser caro, porque o caro é totalmente relativo. Tá? Essa taça aqui pode custar 5 mil e ser barato para uma pessoa que fatura 1 milhão, para ser de graça. Então, uma pessoa que fatura um salário mínimo é impagável, porque teria que ser 5, nem sei quanto é que é o salário mínimo, 2, 3 meses de salário para comprar uma taça. O cara é relativo. Agora, dentro do sistema de uma pessoa, aquilo que ela acha que é caro, primeiro, ela não viu o valor suficiente. Segundo, para o bolso dela, é caro porque representa o impacto financeiro no orçamento dela, vamos dizer assim. E ela não enxergou uma segurança para ter uma utilidade, para que vale a pena aquele risco. Aí a pessoa acha caro, porque não sentiu segurança no retorno. Ok. Mas diante disso, quando eu penso, eu estou vendendo essa taça para você, eu deveria cobrar R$1.000, porque é quanto ela me custa. Custou para mim fazer essa taça R$1.000. E eu consigo te entregar, te vender por R$1.000 com todo o prazer do mundo, com todo o amor do mundo, porque é o que ela vale. Aí eu fico com medo de colocar o meu preço e coloco R$100. Eu já começo essa relação desequilibrada, eu já começo essa relação arrogante e eu já começo essa relação devendo algo para você. Por quê? Quando eu me coloco nessa posição de arrogância, o outro, entre muitas aspas, se sente culpado por receber aquilo que foi injustamente dado. Ele não consegue receber sua taça inteira, ele só vai receber um pedaço. Mas se você tem uma mentoria que você sabe que gera uma transformação de 5, 10 mil, por exemplo, e você vende por 200, por 1.000, ele só vai receber 200. Então não adianta você perder uma horinha do seu tempo criando, estudando, para poder fazer um produto maravilhoso, que energeticamente ele não vai receber. Ele não vai receber. Ele vai receber o quanto ele investiu. Ele vai receber mais do que ele investiu. Então, a pessoa que está nesse sistema de troca comercial precisa entender o que eu estou entregando e o que o outro está disposto a pagar. Porque o que ele está disposto a pagar é o que ele está disposto a receber. Vocês estão entendendo isso que eu estou trazendo? E se a outra pessoa não recebe, ela não implementa, ela não indica, ela se torna ele exige de você uma compensação, a relação é desnivelada, a relação ela não é honesta, ela não é clara e ela não é progressiva, ela não é crescente, é uma relação travada, truncada, com meias palavras, meias verdades, e onde se recebe só um pedaço daquilo que foi oferecido. Como se você tivesse jogado sua energia no lixo. É como se você tivesse aí dedicou dias e dias e meses para criar um serviço X e você só consegue que o outro receba 10% de X, porque você precificou errado. Muitas vezes, quando a gente paga o que vale e quando a gente entende o preço de acessar determinada solução, a gente se compromete mais. E eu tenho certeza que você não quer vender algo para o seu cliente que ele não use e que ele não tenha transformação. Eu tenho certeza, senão você faria um trabalho mais fácil. Você iria fazer um concurso público, você iria fazer qualquer outra coisa que não dependesse de uma troca comercial. Então,
se você não entender que essa questão de precificação, ela não é intelectual apenas, ela não é lógica matemática apenas, ela é uma questão energética, e que a forma como o preço que você coloca, o número que você coloca, muitas vezes é um código de equilíbrio ou desequilíbrio, e este código ele vai permear essa relação, mantendo a arrogância de um ou de ambos, e mantendo o desequilíbrio ali por meses ou anos a fios. Você precisa entender isso. E aí não adianta você criar uma oferta maravilhosa, não adianta usar o arquétipo de governante, botar batom vermelho, botar ombre, não adianta fazer nada disso. Se você não tem um preço íntegro entre a energia do seu preço e o número, a matemática do seu preço, tem que falar a mesma língua. E aí, falando sobre chakras, né? Falando sobre chakras, quando a gente tem problemas de precificação, muitas vezes, aqui ó, no plexo solar, que é esse amarelinho, tá ao contrário aqui ó. O plexo solar, deixa eu apontar aqui. O plexo solar, ele que é o terceiro chakra, estou apontando certo. Quando esse chakra está bloqueado, você não sustenta o seu lugar de brilho, o seu lugar de palco, o seu lugar de protagonismo, esse chakra bloqueia, você não consegue cobrar o justo, muito menos aumentar seu preço. Aqui, no cardíaco, que é o chakra do sentimento, do coração, dos vínculos, quando esse chakra está bloqueado, você sente culpa de cobrar. Você sente vergonha de cobrar, você sente pena do cliente, você sente medo de cobrar. É terrível. O laríngeo, que é o chakra da comunicação, que é o chakra da garganta, né? Ele fica aqui mais ou menos nessa localidade. Quando esse chakra está bloqueado, você não consegue ter uma persuasão. Você não consegue comunicar seu posicionamento de preço, o seu valor, você não consegue sustentar. Você já começa falando do preço, falando do parcelamento, falando do desconto. Você não consegue sustentar o preço, falando, seja em silêncio, seja com palavras. E também o chakra raiz aqui, ó, quando esse chakra raiz está bloqueado, a dificuldade de cobrar o justo vem porque existe aqui um distúrbio de visão. A pessoa está se sentindo sem chão, sem sobrevivência. Ela só olha para o boleto, ela só olha para as contas, ela não consegue olhar para o crescimento da empresa, do negócio dela, ela não consegue olhar para a relação dela com o cliente, como isso pode ser contributivo energeticamente ou não, e ela também não consegue olhar para o cliente, ela está olhando para a falta. Quando a gente vai constelar esse tipo de situação, a gente vê notoriamente a pessoa olhando para a escassez, quando ela está fazendo uma precificação comercial. Ela está olhando para a falta, para a escassez, para a dívida. Ela não está olhando para o cliente, ela não está olhando para a empresa, para o negócio, ela não está olhando para o sucesso, ela não está olhando para o crescimento, ela está olhando para a falta, para a morte. O meu professor, Almir Marras, ele fala uma coisa de constelação, ele diz assim, toda decisão no campo é sobre vida ou morte. Toda decisão no campo de constelação é sobre vida ou morte. Ou você está fazendo algo em prol da vida, que é crescimento, que é expansão, que é equilíbrio, que é verdade, ou você está fazendo em prol da morte, que é escassez, que é contração, que é mágoa, que é ferida de passado, que é interrupção de fluxo. Todas as suas decisões, elas são ou sobre vida ou sobre morte. O que você está escolhendo? Quando você faz a sua precificação, quando você coloca o seu preço, quando você faz uma reunião de fechamento com alguém, para onde você está olhando, Jesus? Para onde você está olhando? Você está olhando para a sua conta que vai atrasar ou que está atrasada? Você está olhando para a sua empresa, o crescimento da sua empresa? Você está olhando realmente para o cliente? Porque se você estiver olhando realmente para o cliente, você vai querer ter conforto para servi-lo. Você não vai querer se sacrificar por ele. Não vai. Não vai. Uma relação honesta e verdadeira comercial não envolve sacrifício. Se tem sacrifício nessa relação, você está projetando aí alguém, projetando pai, mãe ou algum trauma do passado, mas uma relação comercial que prospera, prestação de serviço que prospera, não envolve sacrifício. Então, gente, prestem atenção nisso que eu estou trazendo para vocês. Hoje eu comecei a falar sobre cinco formas, não é? Como cobrar 5 vezes, até 5 vezes mais caro pelo que você faz hoje, sem as pessoas hesitarem. Então você precisa mudar de postura, mudar a sua visão com relação ao cliente, mudar a sua visão com relação ao dinheiro. Entender qual é a dinâmica das trocas, respeitar depois de entender a dinâmica de equilíbrio que o dinheiro gera dentro de uma relação de prestação de serviço. Entender para onde você está olhando. Se você está olhando para o dinheiro, se está olhando para o cliente, está olhando para o crescimento da sua empresa, ou se você está olhando para a falta, a escassez. Ninguém consegue crescer em uma empresa. Nenhuma empresa consegue crescer olhando para a falta. Nenhuma empresa consegue crescer olhando para a escassez. A escassez não é uma boa professora, porque ela estagna, ela te ensina a travar, a se envergonhar, a se culpar, a olhar para trás, a ficar preso. Independente do que está acontecendo na sua vida, na sua empresa, você precisa olhar para frente.
Para onde você está olhando vai ditar a sua postura, a sua energia e a sua coragem de sustentar um preço justo. Tudo bem? Então essa foi a nossa conversa de hoje. Eu convido vocês a fazerem um diagnóstico da sua empresa, um diagnóstico vibracional, um diagnóstico de você enquanto empresário, para identificar até 100 bloqueios possíveis. Espero que você não tenha esses todos, mas a maioria tem muitos. Até 100 bloqueios que podem estar travando o caixa da sua empresa, que podem estar te deixando invisível no mercado, que podem estar gerando problemas na equipe, turnover, desengajamento, um clima pesado, que pode estar sugando a sua energia, que pode estar travando o seu crescimento empresarial, o crescimento do seu negócio. Então entre em contato com a gente para solicitar o seu diagnóstico vibracional, que é esse aqui, tá? O DGE, Diagnóstico Vibracional. Espero, com a graça de Deus, estar aqui com vocês amanhã. Fiquem com Deus e até já.